pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, seguindo aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Nesse bloco a gente vai dar uma reforçada no assunto que a gente abriu no bloco anterior. A gente falou ali, né, dentro da parte de geometria analítica, sobre a equação reduzida da reta. E nesse bloco então eu vou fazer com vocês aqui mais alguns exercícios de fixação para a gente ir arrematando as ideias. Redes sociais na tela, e o primeiro enunciado desse bloco vem dizendo o seguinte: eu quero que você ache a equação reduzida da reta T que passa no ponto P de coordenadas 2 e 1 e forma com o semi-eixo positivo x um ângulo de 135 graus. Então vejam aqui as orientações que são passadas. Olha, eu quero que você encontre a equação reduzida. Então é legal que agora você ligue o nome à pessoa. Se eu estou falando de equação reduzida, é que eu estou falando de uma equação dessa forma que está aqui, certo? Y igual a mx mais n. Essa aqui daqui então vai ser a equação de uma reta que eu estou chamando de T. Essa reta tem que passar pelo ponto P de coordenadas 2 e 1 e tem que formar um ângulo de 135 graus. Então é como se eu estivesse falando basicamente o seguinte: olha, eu vou ter uma reta que passa aqui, olha, no ponto de coordenadas 2 e 1, e essa reta tem que formar um ângulo de 135 graus com o eixo x. É como se fosse isso aqui, mais ou menos, ó. Esse ângulo que está aqui, tá vendo, ó? Ele tem que ser um ângulo de 135 graus, de forma que essa reta passe aqui no ponto de coordenadas 2 e 1. O que ele quer que você encontre? Ele quer que você encontre a equação que representa aquela reta. Então a questão, ela é uma questão de geometria, só que a gente vai resolver ela analiticamente, ou seja, algebricamente. Eu não vou fazer desenho, não vou precisar de nada disso. A gente vai usar artifícios algébricos para dar uma interpretação geométrica para a coisa. Então a gente sabe que o ângulo tem tudo a ver com o coeficiente angular. E quem que é o nosso coeficiente angular? O nosso coeficiente angular é o m. Então a gente sabe que o m é o meu coeficiente angular, e o m ele tem que ser igual à tangente do ângulo que a reta forma exatamente com esse semi-eixo aqui positivo. Ou seja, o meu m ele acaba sendo igual à tangente de 135 graus. Eu não sei se você percebeu, mas o que eu sempre coloco para vocês? Que uma maneira da gente identificar a equação da reta é tendo ali dois pontos que pertencem a essa reta. Só que aqui o cara não me deu dois pontos, ele me deu o quê? Ele me deu um ponto. Então com um ponto só, eu jamais iria conseguir saber que reta é essa que vai passar por um ponto. Porque sobre um ponto, a gente sabe que passam infinitas retas. Então ele tem que me passar uma outra informação. Como ele não me deu um outro ponto, ele me ajudou com o ângulo, que a reta sobre a qual passe, né, que a reta que contém esse ponto, o ângulo então que essa reta forma com o eixo positivo x, com o eixo semipositivo x. Então com esse ângulo a gente consegue identificar o coeficiente angular, sem a necessidade de ter ali um outro ponto, perfeito? Eu dependo então do cálculo da tangente de 135 graus. A tangente de 135, vai lembrar que 135 é um ângulo que pertence ao segundo quadrante. A tangente no segundo quadrante tem valor negativo, e os 135 graus, a gente diz que ele é um arco simétrico em relação ao de 45 graus. Ele é um arco simétrico em relação ao eixo y e ao ângulo de 45 graus. Como a tangente de 45 acaba sendo raiz de 2 sobre 2, a tangente de 135 vai ter que ser menos raiz de 2 sobre 2, perfeito? Desculpa, viajei. A tangente, é que eu estou falando sobre os valores de seno e cosseno. A tangente de 45, ela é igual a 1. Então a tangente de 135, ela acaba ficando igual a menos 1, tá bom? Agora então, a gente vai deixar indicado que o y é igual a mx mais n. Como o meu m vale menos 1, o meu y então passa a ser menos 1 vezes x mais n. Agora, eu uso aquele ponto. É para isso que ele me deu ali aquele ponto, porque agora eu consigo trocar esse x pelo 2, o y pelo 1, e eu consigo obter ali então o meu coeficiente angular, desculpa, o meu coeficiente linear. Onde está o y, então, eu jogo o meu 1. Onde está o x, eu vou colocar ali, ó, o 2, e a gente deixa indicado então que 1 tem que ser igual a menos 2 mais n, de onde então a gente conclui que o nosso n vai ter que ficar igual a 1
mais 2. Logo, o meu n vai ter que ser igual a 3, perfeito? Cheguei aqui, então, ao meu coeficiente linear, e assim a gente consegue obter a equação reduzida da reta. O y aqui, então, vai ser igual a menos x mais o meu n, que acaba sendo 3. Y igual a menos x mais 3 é, então, a equação reduzida dessa reta, perfeito? Até pelo que a gente já tem de conhecimento aí também de outros pontos aqui do curso, vale mencionar, porque eu não reforcei isso no bloco anterior, né? Mas vale reforçar aqui que o coeficiente linear, ele é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então agora a gente tem um posicionamento melhor sobre essa reta, né? Uma visão melhor de como que estaria passando essa reta. Se eu descobrir que o meu coeficiente linear é o 3, é porque então essa reta tem que passar aqui no y, olha, no 3. Então ela passa lá no y, no 3, ela passa aqui, olha, no ponto de coordenadas 2 e 1, e agora com certeza, se eu estivesse fazendo, porque aqui eu não estou fazendo a coisa milimetricamente, mas agora pegando então esse coeficiente linear, que é o 3, e o ponto de coordenadas 2 e 1, com certeza, quando eu unisse esses dois pontos, a reta que a gente consegue construir formaria um ângulo aqui de exatamente 135 graus, ok? Confirmando, inclusive, o que a gente tinha visto aqui, né? Pelo fato da tangente ser negativa, a gente tem aqui essa reta como se fosse uma reta decrescente. Perfeito? Trocando aqui, então, esse x por 2, a gente ficaria com menos 2 mais 3, menos 2 mais 3 acaba dando mais 1, e a gente confirma, então, que esse ponto que está aqui satisfaz inteiramente o que foi colocado aqui no enunciado, tá bom? Passamos por essa com traumas ou sem traumas. Espero que sem. Bora para a próxima. Ache a equação reduzida da reta t nos casos seguintes. Então aqui, também, para a gente ir fixando aqui algumas ideias, tá bom? Quero que você encontre a equação reduzida. Se eu quero a equação reduzida, é porque eu quero uma expressão do tipo y igual a mx mais n. A gente sabe que o m é o meu coeficiente angular. E a gente sabe que o n acaba sendo o meu coeficiente linear. Bem, se ele me dá coeficiente angular igual a menos 3 e coeficiente linear igual a 5, é só partir para o abraço. Ele me deu todas as informações que eu preciso para montar aqui a minha equação reduzida. Então é direto, olha, o meu y teria que ser igual a menos 3 vezes x mais 5. Se menos 3 é o angular e se 5 é o linear, a minha expressão é do tipo y igual a menos 3x mais 5. Tá bom? Essa é a equação reduzida. Brunão, e se ele tivesse me pedido a equação geral? Tudo bem, não foi o que pediu. Mas não se esqueçam que a partir da reduzida eu componho a geral. E vice-versa. Assim como da geral, eu tiro a reduzida. Então aqui, se eu quisesse chegar à equação geral, eu passaria esse menos 3x para o primeiro membro, passaria o mais 5 para o primeiro membro, e aí eu passaria a ter 3x mais y menos 5 igual a 0. Essa que está aqui seria a equação geral, certo? E essa que está aqui, a equação reduzida. Tranquilo? Próximo exemplo. Quero que você identifique para mim a equação reduzida da reta que tem coeficiente angular 2 e que passa pelo ponto de coordenadas 3 e 6. Então me ajude aí. Se eu tenho lá y igual a m vezes x mais n, a gente passa a ter y igual a... Bem, o coeficiente angular não é o 2? O 2 é quem vem multiplicando o x. Então, meu y fica igual a 2 vezes x mais o meu n. Bem, vou trocar então o x por 3 e vou trocar o y pelo menos 6. Então, a gente deixa de... Porque aí agora eu vou usar então aquele ponto, certo? No lugar do y, eu coloco o menos 6. E no lugar do x, eu coloco o 3. Então, a gente passa a ter ali, olha, menos 6, que é igual a 2, que multiplica o 3, somado com n. Daí, então, a gente passa a ter menos 6, que é igual a 2 vezes 3, que dá 6, mais o n. Esse 6, que está aqui no segundo membro, eu vou passar para o primeiro subtraindo. Então, eu vou ficar com menos 6
menos 6 igual a n. E assim, o meu n teria que ficar igual a menos 12. Perfeito? Se o seu n é igual a menos 12, esse n é o seu coeficiente linear. O coeficiente linear que representa o ponto de interseção da reta lá com o eixo y. Então, a expressão que me dá a equação reduzida seria essa, olha, 2x menos 12, ok? O que eu posso te garantir, então, é o seguinte, a gente sabe que agora o n é menos 12, então que o coeficiente linear é o menos 12. Então, tem lá, menos 1, menos 2 e tal, tá aqui o menos 12, por exemplo, certo? E tem lá o ponto de coordenadas 3 e menos 6. Suponhamos que o ponto de coordenadas 3 e menos 6 estivesse aqui. Então, ó, a minha reta está fazendo isso que está aqui, ó, certo? Qual que é o ângulo, então, que essa minha reta está formando aqui com o eixo x? O ângulo é esse. Como que eu faria para descobrir esse ângulo? Esse ângulo é um ângulo cuja tangente vale quanto? Vale 2. Então, eu teria que, de alguma forma, descobrir que ângulo, no primeiro quadrante, que acaba tendo a tangente numericamente igual a 2. Perfeito? De curiosidade aqui, vou falar para vocês, a tangente teria que ser de 63,43. Então, o ângulo formado pela reta e pelo eixo x, nesse caso, seria um ângulo aí de aproximadamente 63 graus, que você naturalmente não tem que saber. Se fosse necessário, de alguma maneira, ele traria ali alguma tabela para que você pudesse consultar as informações, tá bom? Mas só aqui de curiosidade. Então aqui, ó, tá feita essa. E aí tinha um detalhezinho. Ah, um detalhe que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Quando a gente está estudando, por exemplo, função de primeiro grau, que é muito comum, quando a gente chega nesse ponto da geometria analítica aqui, a galera fala assim, pô, mas parece que eu já estudei isso quando eu estudo função de primeiro grau. Mas quando eu estou estudando função de primeiro grau, a gente fala muito que a equação da reta é y igual a x mais b. Ax mais b. É tudo a mesma coisa, né, gente? É porque aqui, como lá na equação geral, a gente define a equação geral como ax mais by mais c igual a zero, na equação reduzida dentro da geometria analítica, a gente utiliza outras letras para representar os coeficientes. Já que a gente usa o a, o b e o c em uma, a gente usa o m e o n na reduzida. Mas é claro que é tudo a mesma coisa. As ideias aqui, elas se complementam. Então, por exemplo, tudo que você aprende, caso você estude aí alguma coisa sobre função de primeiro grau, você reforça com o que a gente traz aqui dentro da geometria analítica, onde a gente aprofunda um pouquinho mais, certo? Assim como muitas coisas que vocês acabam percebendo aqui dentro da geometria analítica, podem complementar conclusões que vocês têm, às vezes, no estudo aí de outros conteúdos, certo? Mas é basicamente a mesma ideia. Tranquilo? Show de bola, coisa linda! Y igual a 2x menos 12 foi a resposta dessa nossa letra B. Dá uma olhada comigo nessa letra C, onde eu peço para você identificar para mim a equação reduzida da reta que tem coeficiente linear igual a 5 e que passa pelo ponto L de coordenadas 1 e 3. Então tá aqui, olha, a equação reduzida é essa, y igual a mx mais n, ok? Cuidado que agora ele me deu o coeficiente linear. Ele está falando que o coeficiente linear é 5, então é como se o meu n ali fosse o 5. Então eu vou deixar indicado que o meu y, ele é mx mais 5. Essa reta tem que passar no ponto L de coordenadas 1 e 3. Então eu vou trocar o y pelo 3 e eu vou trocar o x pelo 1. Então eu fico com 3, que é igual a m vezes 1, mais 5. Daí, então, eu passo a ter 3 igual a m mais 5, de onde a gente conclui, então, que o m teria que ser igual a 3 menos 5, logo, o meu m teria que ser igual a menos 2. Cuidado, então, porque esse m, ele é o meu coeficiente angular. Então, qual que é a equação reduzida dessa reta? A equação reduzida seria y igual a menos 2x mais 5. Perfeito? Que tipo de conclusões a gente pode tirar aqui? Agora vamos fazer uma análise do que a gente acabou de anotar aqui. Olha, se o coeficiente linear era 5, é porque essa reta tem que passar aqui, olha, no eixo y, cortando no 5.
Se eu tenho o ponto ali de coordenadas 1 e 3, então essa reta passa, olha, por esse ponto que está aqui. Então a reta ficaria definida mais ou menos assim, ok? Ó, é uma reta decrescente. Se ela é uma reta decrescente, que agora no visual a gente está percebendo que ela é uma reta decrescente. Então qual que é a conclusão que eu tiro disso? A conclusão que eu tiro é que o ângulo que se forma entre o eixo X e essa reta tem que ser um ângulo maior do que 90 graus. Porque para ela ser decrescente, a gente está percebendo que aquele ângulo que está ali, olha, extrapolou 90 graus. Então, acaba que aquele ângulo cai no segundo quadrante e uma coisa vai puxando a outra, né? Se o ângulo cai no segundo quadrante, o coeficiente angular dela acaba tendo sinal o quê? Acaba tendo sinal negativo. Então aqui de novo, você também não tinha condição de calcular sem nenhum tipo de tabela, mas só de curiosidade, o ângulo que a gente tem aqui seria o ângulo de... Aguenta aí. Seria um ângulo de 116 graus aproximadamente, tá bom? O ângulo que se forma aí entre a reta, deixa eu só confirmar aqui para ver se está certinho. Isso mesmo. O ângulo que a gente teria aqui seria um ângulo de aproximadamente 116 graus, certo? Dadas essas coordenadas aqui, olha, esse ponto e esse ponto, a gente pode dizer então que o ângulo seria de aproximadamente 116 graus, ok? Conseguiu compor comigo aí a equação reduzida do jeito que foi solicitado aqui? Show de bola! Bora para a próxima. Dá uma olhadinha comigo aqui na letra D. Eu quero que você identifique para mim a equação reduzida de uma reta que tem coeficiente angular igual ao da reta de equação 10x menos 5y mais 6 igual a 0 e coeficiente linear que é o mesmo da reta de equação 2x mais y mais 4 igual a 0. Então vamos lá. Equação reduzida, y igual a mx mais n. O coeficiente angular dessa reta que eu estou querendo compor tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta que está aqui. Então, bora, para essa reta, identificar qual que seria o coeficiente angular dela. O que eu preciso que vocês entendam é que essa forma que está aqui é a forma geral. Ax mais by mais c igual a 0. Da forma geral, eu consigo tirar a minha forma reduzida. Só que para chegar na reduzida, o que eu faço? Eu isolo o y. Então, eu vou deixar indicado, olha, que 10x menos 5y mais 6, isso aqui tem que ficar igual a 0. Então, a gente isola o y. Eu ficaria com menos 5y, que teria que ficar igual a menos 10x menos 6, ok? O 10x passou para o segundo membro trocando o sinal e o mais 6 passou para o segundo membro trocando o sinal. Vou multiplicar por menos 1 aqui já de uma vez para transformar aquele coeficiente y que estava... O coeficiente do y que estava negativo em positivo, então eu passo a ter 5y, que é igual a 10x mais 6. Agora, eu vou pegar aquele 5 e vou passar dividindo. Quando aquele 5 passa dividindo, ele se distribui para o 10 e para o 6. Então, eu chego nessa equação reduzida que está aqui, olha, que seria 10x sobre 5 mais 6 sobre 5. O meu y, então, passa a ser 2x mais 6 sobre 5, ok? Como a reta que eu estou tentando compor a sua equação reduzida tem que ter o mesmo coeficiente angular da reta que tem essa equação, qual que é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é o 2. Então, a equação reduzida que eu quero compor tem que trazer o m igual a 2, ok? Só que o coeficiente linear tem que ser igual ao dessa outra equação que está aqui, que também foi apresentado na forma geral. Então, 2x mais y mais 4 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou isolar o y, e aí eu passo a ter y, que vai ter que ficar igual a menos 2x menos 4. Essa que está aqui, ela é mais direta, né? Isolei o y, o 2x passou para o segundo membro negativo, o mais 4 passou para o segundo membro também negativo. Cheguei então a y igual a menos 2x menos 4. Qual que é o coeficiente linear aqui dessa equação? O coeficiente linear seria o menos 4. Então, a equação que eu estava buscando, ela tem que trazer a equação da reta, né, que eu estava buscando tem que trazer coeficiente angular igual a quanto?
coeficiente angular igual ao da primeira reta, que era 2, então fica igual a 2x, e coeficiente linear igual ao da segunda reta. Então eu passo a ter 2x menos 4. Essa aqui, então, era a resposta. Perfeito? Com isso, então, a gente reforça que da equação geral eu tiro a reduzida e quem acompanha o x, coeficiente angular. Termo independente, coeficiente linear. Y igual a 2x menos 4 era a nossa resposta para o que foi proposto aqui. E aí, com isso, então, eu fecho com vocês esse bloco, onde a gente deu uma reforçada aqui, então, na parte de equação reduzida, nesse nosso módulo bem completinho da parte de geometria analítica. Tá conseguindo acompanhar? Eu espero que sim. Fecho esse bloco por aqui. Um forte abraço, te aguardo aí na sequência. Valeu!